Oi pessoal, agora que você já tem um conhecimento sobre a estrutura interna do nosso planeta e sobre os tipos de rochas que compõem a litosfera ou a crosta terrestre, é importante conhecermos como é a estrutura do nosso planeta Terra, a estrutura geológica. Muita gente faz confusão quando cai uma questão ou alguém pergunta sobre estrutura e ela confunde com rochas, porque tem um nome parecido, que são as sedimentares. Existem as rochas sedimentares e uma estrutura geológica sedimentar. Então a gente está falando agora não sobre os tipos de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Estamos falando sobre a estrutura geológica do nosso planeta. Existem 3 tipos de estruturas geológicas. Eu vou desenhar os 3 na lousa e vou explicar como cada um deles é formado. É uma aula curtinha, mas que é importante que você faça esse desenho no seu caderno. Pause o vídeo e copie no seu tempo e depois se concentre em prestar atenção. Vamos começar? Então existem 3 tipos de estrutura geológica. Eu vou desenhar o jeito que a gente enxerga primeiro na superfície e depois eu vou desenhar por dentro. Você vai entender bem a diferença desses 3 tipos de estrutura. Então, para isso, eu vou utilizar como exemplo a América do Sul. Então, se você olhar a América do Sul, a primeira estrutura geológica visível é uma série de montanhas, cadeias de montanhas bem elevadas. Você que sabe o nome aí já deve ter falado, é a Cordilheira dos Andes. Depois tem outro tipo de estrutura e algumas estruturas como essas aqui, e o desenho vai terminar por aqui. Lembrando que ele é um desenho didático, portanto, ele não necessariamente representa a realidade perfeita. Ele serve para que você tenha um conhecimento aí didático, técnico sobre este assunto. Aqui no caso tem o Oceano Pacífico e aqui o Oceano Atlântico. Lembrando mais uma vez que o tema central desta aula é a estrutura geológica. Foco nisso então, vamos nos concentrar exatamente neste tema. Esta primeira estrutura que vocês estão vendo no canto esquerdo da tela, ela é uma estrutura formada por dobramentos recentes. Então aqui existe uma placa tectônica, essa placa é a placa de Nazca, é uma placa que mergulha sob esta outra placa, que é a placa sul-americana. Então notem que aqui existe um contato entre as placas tectônicas que faz com que esta placa, que é a placa sul-americana, neste ponto ela sofra um dobramento. Então este processo de contato, de atrito entre as placas, faz com que esta placa seja dobrada e este é um tipo de estrutura geológica. Então aqui, nesse primeiro ponto do desenho, nós temos a estrutura dos dobramentos recentes ou dobramentos modernos, como você preferir. Esta estrutura que está do lado de cá, sempre que você vê no desenho uns maisinhos, indica que essa estrutura é uma estrutura cristalina. A estrutura cristalina ela é a base de tudo. Se você voltar à origem e assistir a nossa primeira aula, que é a aula que fala da estrutura da Terra, você vai lembrar, juntamente com a segunda aula dessa série de 3 aulas, que existem as rochas formadas pelo magma resfriado e solidificado, você vai entender que se a Terra inteira era uma bola de magma, ela foi resfriando e formando uma casquinha, que é a crosta, e a crosta, portanto, ela é formada essencialmente por rochas ígneas. Como a crosta é fragmentada em pedaços que são placas, no contato dessas placas, existem altas pressões e temperaturas, formando rochas, responde aí, metamórficas. E bem mais recente, devido à erosão, intemperismo, acúmulo dos sedimentos, existem as rochas sedimentares. Inclusive, a proporção ela é mais ou menos assim. Da litosfera como um todo, da crosta como um todo, existe uma porcentagem muito maior de rochas ígneas e metamórficas, e uma pequena porcentagem de sedimentar. Porém, na superfície da crosta, você sobrevoando, por exemplo, com drone, fazendo um levantamento, você vai ver que na superfície a porcentagem de rochas sedimentares é muito superior às rochas ígneas e metamórficas, porque ela é como se fosse a poeirinha que foi se formando por cima da estrutura que existia embaixo
formando ali um acúmulo de sedimentos e rochas sedimentares. Essa rocha que vocês estão vendo que eu estou desenhando é uma estrutura cristalina, ou, se você preferir, um embasamento cristalino. Inclusive, a placa, quando foi dobrada, é uma rocha cristalina e também rochas sedimentares que foram submetidas a este processo e fez o dobramento recente. Sobre a rocha cristalina, com o passar do tempo, essa rocha foi sofrendo erosão e essa erosão foi gerando pequenos sedimentos. Esses sedimentos começaram a acumular nas áreas mais rebaixadas da crosta. E a partir deste acúmulo de sedimentos foram formadas as áreas sedimentares. Olha lá, áreas cristalinas e por cima dela áreas sedimentares. Agora você entendeu por que na crosta tem uma porcentagem maior de rochas cristalinas, que são rochas ígneas ou metamórficas, do que rochas sedimentares. Porém, na superfície existe uma porcentagem maior de rochas sedimentares, porque elas cobrem as rochas cristalinas que estão sob elas, embaixo delas. Aqui você vê neste desenho, lembrando que eu falei da América do Sul, mas é para ser didático, você vai se preocupar mais com o processo que está acontecendo. Aqui é uma estrutura sedimentar e aqui exposta é uma estrutura cristalina. Cristalina, sedimentar e dobramentos recentes. Quando os escudos cristalinos ou essas rochas cristalinas antigas estão afloradas à superfície, elas comumente são chamadas de crátons, que são escudos cristalinos antigos. Crátons, com C. Tudo bem? Mas é importante a gente focar na essência. A essência é que existem 3 tipos de estrutura. Dobramentos recentes, comuns apenas em áreas de contato de placas tectônicas, estrutura sedimentar, formada geralmente nas áreas mais baixas e também até fundo de oceano também tem estrutura sedimentar pelo acúmulo, e cristalina, que são rochas muito antigas que são formadas lá na origem do planeta Terra. Cristalino é o mais antigo, sedimentar e dobramentos recentes são mais novos, mais recentes, como tem no nome aqui do dobramento recente. Importantíssimo agora, hein? Vale o dobro da sua atenção. Por que eu falei que isso interfere até na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente não percebe? Quando você tem uma rocha cristalina, no meio da rocha cristalina é possível encontrar jazidas de minerais metálicos, pedras preciosas. Já nas estruturas sedimentares, é comum encontrar dentro da sedimentar lençol freático, aquífero e também reservas de petróleo, gás natural e combustíveis fósseis. Eles sempre e somente são encontrados em rochas, estrutura sedimentar, estrutura geológica sedimentar. Já nos dobramentos recentes, quando você vê montanhas muito elevadas, pontiagudas, como a Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, nunca ela é formada por uma estrutura cristalina, antiga, que já foi muito tempo desgastada. São dobramentos recentes, são cadeias de montanhas, montanhas rochosas nos Estados Unidos, no Canadá, os Alpes na Suíça, o Himalaia na Ásia, os Andes na América do Sul. Eles são estruturas de dobramentos recentes, formados pelo choque de placas tectônicas. Outra coisa que influencia também no nosso dia a dia. Se você está numa estrutura de dobramento recente, está sujeito a terremotos, abalos sísmicos, terremotos, vulcanismo. Já nas estruturas cristalinas antigas, elas são mais estáveis. Elas são geologicamente estáveis, antigas. Nessas áreas, a chance de ter terremotos é muito menor, principalmente em regiões onde estão no centro de placas tectônicas. Beleza? Então encerramos esse bloco de 3 aulinhas, onde você aprendeu a estrutura interna do nosso planeta e como que isso reflete um pouco na superfície. Você aprendeu os 3 tipos de rochas, no ciclo das rochas, e agora as 3 estruturas geológicas e os recursos que são encontrados em cada uma delas. Isso vai te ajudar bastante em questões de vestibular e você deve recapitular essas 3 aulas tentando extrair a essência das 3 e, acima de tudo, você relembrar tudo isso sem ficar olhando a aula ou olhando o seu material.
Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.